a palavra do Senhor nosso Deus nesta noite. Agora eu quero convidá-los ao segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 29. Segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 29. A partir do verso 1 do capítulo 29, do segundo livro das Crônicas. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça ocidental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com o próprio olho, ou com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para os servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Tenhamos ainda uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai nosso que estás nos céus, Tu és o bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a terra está cheia da Tua glória, e nós Te louvamos pelo privilégio de termos os olhos abertos, ouvidos abertos, o coração despertado para crermos e contemplarmos a Tua glória na pessoa do Teu Filho, na obra dEle, de maneira que estas palavras que lemos, elas fazem todo sentido para nós. Ó Pai, tem misericórdia de cada um que está aqui. Tem misericórdia, Senhor Deus, das famílias ao derredor, dos homens, das mulheres, dos meninos, das meninas, dos jovens, dos adolescentes, dos idosos. Tem misericórdia, Pai, para que a luz do Evangelho também resplandeça, para que a Tua palavra, Senhor Deus, nos tire do cativeiro da escuridade e nos leve a Ti mesmo, para continuarmos adorações como esta que estamos participando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Caros irmãos, queridos amigos, a reforma protestante é, sem dúvida nenhuma, um movimento já fora de todo tipo de questão, um movimento já colocado como algo que deve ser lembrado, pensado, estudado, de várias formas analisado. Contudo, há muitas pessoas que ainda questionam dentro da igreja
que a reforma protestante ocupe um momento, por exemplo, de culto, ou mesmo que nós possamos nos voltar a esta reforma citando o nome de pessoas, de personagens. Algumas pessoas sentem algum tipo de incômodo neste aspecto, porque elas consideram que pode estar havendo ali uma exaltação do homem, ou de homens. É interessante a maneira como gera incômodo dizer Martinho Lutero fez isto, aquilo, Zwinglio, Beza, João Calvino, John Knox. Eles ainda sentem incômodo e parece que isto está cada vez mais presente no nosso meio, considerando que se trata, reforma protestante, apenas de querelas doutrinárias. Segundo eles, são disputas a respeito de aspectos da doutrina, do conhecimento da letra, e então não parece ser de fato algo interessante, um objeto necessário de investigação, uma vez que o que se precisa buscar, eu digo com ênfase, segundo eles, seria então algo mais dinâmico, da presença do Senhor Deus e tal e tal. E eu diria ainda, para terminar esta lista, de incômodos, que alguns ainda dizem assim, não é outra coisa a não ser briga de poder religioso. Eu espero que você não tenha esta compreensão. Contudo, não há problema se você tiver, porque eu creio que a graça do Senhor Deus há de nos conduzir para as Escrituras, e com a finalidade e o objetivo do que eu tenho hoje à noite, o Senhor Deus graciosamente há de nos demover de ideias como estas. Isto eu digo primeiramente ainda a título de introdução, porque as Escrituras sagradas, todo aquele que a lê há de perceber nelas, e eu tomo ela como um todo, para você perceber que eu não estou falando de uma página, de um versículo ou de um livro. As Escrituras sagradas como um todo trazem nelas vários registros de movimentos reformistas. A reforma do século XVI, ela não é uma reforma apenas pontual, única, ou mesmo uma invencionice da igreja daquele período, mas trata-se de um movimento, aí eu estaria dizendo já de primeiro, de um movimento repetido, de um padrão que se repete desde Gênesis. As Escrituras Sagradas, em vários momentos, e quando nós a lemos, como de fato estamos fazendo agora, por exemplo, no livro das Crônicas, nós não vamos deixar de perceber que se trata de algo semelhante àquele movimento que aconteceu por Martinho Lutero e por tantos outros, um movimento de reformas. Também há de percebermos, pela graça do Senhor Deus, que não é meramente um movimento de homens. Falar da reforma protestante não é, de maneira alguma, destacar apenas um movimento humano em si, na sua natureza, no seu aspecto essencial de ser. É um movimento teológico, é um movimento de Deus, é um movimento da providência. São evidências claras de que nós não somos deístas e não estamos num deísmo, aquele tipo de pensamento no qual o Senhor Deus ou uma divindade cria todas as coisas e depois se afasta, de maneira que todos são legados a si mesmos. Pelo contrário, o teísmo que nós abraçamos, a fé num Deus triuno, pessoal, diferente, não apenas do deísmo, mas um conceito que eu gostaria de pedir que vocês observassem, lessem, procurassem tudo o que puderem, não na perspectiva monista. Os catecúmenos estudam sobre a Trindade e parece que o estudo da Trindade não é importante para a fé, contudo ele é um dos mais importantes hoje, como de fato ele era necessário à época de Ezequias, como ele era necessário à época de Josias, como ele era necessário à época dos reformadores. Não somos monistas, não somos deístas. Nós cremos numa pessoalidade, num Deus que interage, num Deus que é transcendente, num Deus que é imanente. E esses aspectos da reforma, eles nos levam exatamente para a manifestação da imanência
do Senhor Deus que não assiste à história, de todo respeito, de braços cruzados. Pelo contrário, ele intervém, como Franz Schaeffer diz. Ele é o Deus que intervém, ele é o Deus que está atuando, governando e dirigindo todas as coisas. Nós vamos, perspectiva nossa aqui é olhar para duas reformas específicas, apesar de que há várias outras, além da de Josias, aqui do capítulo 29, você pode passar, de Ezequias, aqui do capítulo 29, de 2 Crônicas, nós vamos interagir, isso tudo muito en passant, muito por cima. Nós vamos interagir também com a reforma de Josias, do capítulo 34. E nós queremos então, à medida que interagimos com a narrativa bíblica dos tempos do Velho Testamento, nós queremos fazer aplicações de correlação com a reforma do século XVI. É importante que nós ainda, título de introdução, percebamos que a reforma de Lutero, por assim ser chamada, ela não é uma reforma pontual, algo que demorou apenas algumas semanas, ou mesmo ano, 2 anos. É uma reforma de pelo menos 140 anos, que envolve várias personagens, não apenas Martinho Lutero, que tem personagens anteriores, que tem personagens junto com ele no mesmo momento histórico, na mesma região, mas uma reforma que se expande para várias regiões. Título de informação, desde do século 17, de 1517, com Martinho Lutero na Alemanha. Na sequência, nós temos registros deste movimento em 1520, já na Suíça, com Zwinglio. Outro lugar, outro momento, mais de 3 anos depois, outra personagem, o Deus da providência está trabalhando, está no meio da sua comunidade pactual, ele está movendo corações, ele está dirigindo os aspectos geográficos, de expansão, tudo está sob o controle dele. Em 1534, nós sabemos também que essa reforma, esse movimento, ele aparece de maneira muito consistente na Inglaterra e na França. Alemanha, Suíça, Inglaterra, França, não é um movimento local, não é apenas na casa de Lutero, não é apenas na igreja de Lutero. É um movimento que, de fato, ele ganha uma expansão e ele passa pelo tempo, porque ainda em 1536, João Calvino vai estar promovendo isso de maneira também maravilhosa, pela graça do Senhor Deus, em Genebra. Em 37, Noruega, Dinamarca, Suécia, Irlândia, são países que são alcançados por este movimento. Pessoas pessoalmente tocadas, pessoas sendo trazidas para as Escrituras Sagradas, a religião, a religiosidade sendo pensada, repensada, analisada, e mesmo ganhando uma resposta àquela religião oficial. 1545, quantos anos depois de Martinho Lutero afixar as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg? Ele fez isso em 1517, nós estamos falando em 1545, a Igreja Romana está reunindo um concílio para silenciar a reforma, chamado de Concílio de Trento, ou um concílio de contra-reforma, no qual eles vão fazer reafirmações de desvios, no qual esse Concílio de Trento, eles vão perceber que Lutero tem toda a razão quando ele criticou as indulgências, e eles vão parar com as indulgências, eles vão parar com aquela arrecadação absurda de dinheiro para a construção de uma basílica, do ego humano, mas é somente esta a providência que eles tomam neste concílio. Lá o Senhor Deus não derramou arrependimento, lá o Senhor Deus não colocou no coração daquelas autoridades, daqueles sumos doutores, o quebrantamento, o desejo pelas Escrituras, mas ele estava fazendo em outros corações, ele estava fazendo em outras regiões, ele estava dando continuidade a este movimento que é dele, da providência, da graça, da soberania. Então é importante que a gente tenha isto
em mente que há vários movimentos, em vários locais, até para passar aqui em 1560, nós temos ainda a reforma atuando. É de lá que vem a igreja presbiteriana, John Knox, na Escócia. E esse movimento ainda, ele continua. É através do fervor evangelístico e do zelo doutrinário de João Calvino, perto de 1560, 1555, que os missionários vêm pela primeira vez para o Brasil, para poder chegar ao evangelho em Roraima. Ashbel Green Simonton, que fundou o presbiterianismo aqui no Brasil, do qual nós somos herdeiros, ele está dentro também de um vigor, de um avivamento da palavra do Senhor Deus, da soberania do Senhor Deus, da providência do Senhor Deus, depois de tantos anos para frente. Então não podemos olhar este movimento de reforma, nem o que vamos ler aqui na narrativa, vamos examinar, nem este movimento do século XVI como pontual, como sendo de uma pessoa. Claro, podemos ressaltar o nome, né? Aqui mesmo nós estamos falando reforma de Ezequias. A narrativa bíblica fala de um nome, de um rei. Então podemos falar assim de reforma de Lutero, mas perceber que é maior do que Lutero, é maior do que o homem, é maior do que uma denominação, é maior do que uma região, é maior do que uma década, é maior do que um século. Porque este movimento ele há de se repetir e ele é mesmo necessário, como de fato ele é necessário hoje ainda. Então nós percebemos isto, e as Escrituras vão nos dizer aqui da reforma de Ezequias, no resumo do livro de Segunda Crônica, de Segundo Reis, por favor, um pouquinho antes das Segunda Crônicas. Segundo Reis, volta um pouquinho, no capítulo 18, este resumo da reforma, ele já nos serve aqui nesta fase introdutória. O capítulo 18 diz assim, que a reforma dos tempos bíblicos feitas por Ezequias foi da seguinte dimensão, verso 4, segundo Reis 18, verso 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze, da época de Moisés, que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Quem é que fazia isto? A comunidade do pacto. Distanciou-se, abandonou a palavra do Senhor Deus, os escritos de Moisés, a idolatria entrou na comunidade, e ali eles estavam fazendo estas práticas. Verso de número 15, o Senhor Jesus vai falar desta serpente que foi levantada, que apontava para ele, mas que agora eles estão usando, e de fato eles estão na idolatria. O verso 5, confiou no Senhor, Deus de Israel. Então a reforma é uma ação de Deus, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis da terra, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor. Então a história é contada da perspectiva de um homem, mas da perspectiva de um homem que tem um Deus, de homens que tem Deus, que tem o auxílio do Senhor Deus. Nós não estamos celebrando apenas nomes. Já adianto, a igreja cristã, protestante, reformada, nunca canonizou um reformador, nunca beatificou um nome, nunca na história. Conquanto nós falemos deles, contudo eles permanecem no mesmo nível que nós, conquanto eles tenham sido grandes homens, e é assim que eles têm que ser vistos, por causa da graça, mas eles continuaram meros homens. Então, ao celebrar, ao darmos ações de graças, ao nos colocarmos diante do Senhor Deus, nós não podemos levianamente sermos acusados de estarmos endeusando, não é? Como alguém pode dizer. Pelo contrário,
é algo necessário para aprendermos sobre a história do nosso Deus, para sabermos que o Senhor Deus também usa homens como nós. Não é assim que Tiago disse? Ele falava de Elias, homem, diz ele no capítulo 5 de Tiago, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Aí ele diz, contudo, ele orou e o Senhor Deus o ouviu. Lutero, um homem semelhante a nós. Calvino, um homem semelhante a nós. Zwingli, um homem semelhante a nós. Knox, um homem semelhante a nós. Sujeitos aos mesmos sentimentos. Contudo, Deus os usou. E eu não tenho dúvida que Ele quer fazer isso conosco ainda. Levantar homens para que o culto deles seja restabelecido. Diz aqui então, verso 7, permitam-me. Assim foi o Senhor com ele. Então, as duas teses que eu pretendo provar depois da análise breve deste texto, é de que as reformas são sempre necessárias. Sempre são, não é foram. As reformas religiosas, elas são sempre necessárias. E elas sempre vão apontar para a obra da providência do Senhor Deus. Eu espero deixar isso de resto provado. E então nós olhamos que a situação era de fato difícil no tempo do Antigo Testamento, de maneira que nós podemos perceber vários desvios, assim como acontecia também naquela época de Martinho Lutero, e como também acontece nos nossos dias. Tanto Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, antes até de movimentos que nem este que nós estamos lendo de reforma, eles estavam falando da necessidade. E aí eu faço uma autocrítica e eu digo, às vezes o nosso púlpito não está falando da necessidade de reforma, está falando apenas da reforma que houve. Nós estamos muito felizes com o nosso momento atual. Falo mais no sentido nacional, da IPB, por exemplo. Nós temos, sem dúvida nenhuma, necessidades de reforma, denominacionais, regionais, locais. É interessante que nós possamos observar, então, esse contexto muito parecido com os dias de Martinho Lutero, esse contexto de desvio, de abandono da palavra do Senhor Deus. Segundo Crônicas, vai nos dar uma narrativa dura, quando fala de Manassés. Permitam-me achar aqui. Segundo Crônicas, no capítulo 33, nos versos de 1 a 9. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Observem a tragédia. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios. É exatamente isso o desvio. Fazer coisas na igreja que são segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Baalins, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. São momentos como este que carecem de reforma. São quando nós não estamos vendo o zelo da igreja. Edificou altares na casa do Senhor, irmãos, na qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Verso 5, também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Hinnom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes, feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Um pouquinho antes, no capítulo 28, aí do 2 Crônicas, eu estou mostrando como que os desvios são terríveis, e eles aconteceram à época de Lutero e também na nossa época. No capítulo 28,
Nós temos aqui o período de Acais. Eu estou mostrando um período de Ezequias, que fez a reforma. Depois da reforma, desvio de novo. Antes da reforma havia o desvio que fez Ezequias ser levantado pelo Senhor Deus. Aqui na época de Acais, no capítulo 30, no capítulo 28 de 2 Crônicas, no verso 22, para sermos mais exatos. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acais, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram. E disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios, para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso aos outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Este período então, este desvio então, ele se repete. Ele é o cenário anterior ao movimento da reforma de Lutero. Não pense que a igreja romana é a primeira igreja. No século I ficaram os apóstolos responsáveis como coluna e baluarte da verdade. O século I termina com perseguições terríveis à igreja cristã. Vai para o século II, o século III, a igreja sob perseguição árdua, sob mortes de todos os apóstolos, dos apostólicos, daqueles que viveram com eles, dos homens que queriam servir a Cristo. E é somente no século IV que tem o surgimento disto que é chamado a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela não é a primeira igreja. O que acontece é que estas perseguições todas fizeram com que o imperador Constantino percebesse que ele não deveria perseguir a igreja, mas ele deveria se unir a ela e então profaná-la, porque esta é uma estratégia do anticristo. E então, a partir do século IV, a igreja se constitui na igreja do Santo Império Romano, por assim chamado, com sede em Roma, tendo por cabeça o imperador, e depois disto sendo trazido para dentro da igreja vários desvios. É claro e evidente que há crentes isolados, o Senhor Deus mantém a fé de várias comunidades pequenas, mas nós falamos no sentido maior institucional, a igreja está comprometida. Toda a corte de Constantino foi declarada cristã. Não tem conversão, não tem arrependimento, não tem fé, não tem evangelho. Como Paulo vai dizer aos romanos, como crerão naquele de quem nada ouviram, por decreto. E aí então, e aqui eu faço uma observação, se tiver pessoas, amigas nossas, romanas aqui, me dê por favor, por gentileza, a permissão para eu falar sobre esses fatos, sem ofender vocês. E eu digo isso porque a minha maior intenção é anunciar Cristo para você. E assim como eu sou de uma igreja, de uma família romana, eu sei que as pessoas das igrejas romanas, as pessoas ainda dentro da igreja romana se sentem muito ofendidas com os protestantes. Então eu não peço perdão pelo evangelho, pela loucura do evangelho que eu vou pregar, mas um aspecto histórico eu quero que você perceba que eu não estou agredindo a igreja romana nem os romanistas, mas eu serei fiel àquilo que eu preciso ser. E você pode procurar isto e cobrar de mim depois quais são as fontes, de onde o Senhor tirou isso, o Senhor prova, porque isto foi significativo para mim, para eu deixar o catolicismo romano, para eu abandonar e não continuar naquela herança dos meus pais. Com todo respeito à minha mãe, com todo respeito ao meu pai, eu fui chamado para o evangelho, e eu tive que entender por que eu não sou. Minha tia dizia para mim, eu nasci nessa, vou morrer nesta. E eu dizia, eu não quero morrer em algo que eu não sei como é que funciona. Eu quero entender, e se for bom eu morro nisso, se não for eu estou fora. E não era bom. Então, a igreja romana nasce assim, por decreto.
E aí ela traz para dentro do cristianismo. Observa, ela não é o cristianismo genuíno, ela é um desvio. Ela traz um governo que não é o governo apostólico, embora ela traga esse nome, Igreja Católica, porque quer dizer em todo o mundo. A ideia do Império Romano é que seja a religião universal, apostólica, porque eles pretendem dizer que vieram dos apóstolos. Romana, porque é do Império, porque a sede é em Roma. O Senhor Jesus nunca deixou sede em Roma. Os apóstolos nunca fizeram sede em Roma. Eles estavam em Jerusalém, depois em Antioquia. O protestantismo, quando veio, mudou isso, e aí um nome oficial, geral do protestantismo, é Igreja Católica. E aí você vai dizer assim, mas como o protestantismo é católico? Porque ele é o movimento do mundo todo, como eu já mostrei aqui. Apostólico, mas não romano, reformado. Então o movimento reformado, ele se chamou Igreja Católica Apostólica Reformada, porque ele se recusou a entender que o governo de Roma era legítimo. E nós somos desse movimento, de maneira que eu posso dizer às pessoas, eu sou católico, né? Mas não sou romano. Já até disse isso, alguém ficou curioso. O senhor não é protestante? Eu falei, mas sou católico, não é? Só não sou romano, porque nós não cremos que de fato esta ação de Constantino ela foi válida. Eles em 380, no ano 380, declararam que todo aquele que não abraçasse a religião católica romana, ele seria anatemizado. Observem, abrindo aspas, a citação da época: nós ordenamos que aqueles que creem nessa doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, isso em 380, devem receber o título de cristãos católicos, mas os outros, nós os julgamos serem loucos e delirantes, e dignos da desgraça, resultante do ensinamento herético, e que as suas assembleias não são dignas de receber o nome de igrejas. Então o cristianismo viveu marginal, o cristianismo sobreviveu não oficialmente, perseguido, queimado. John Wycliffe, John Hus, Savonarola, tantos outros nomes, até mesmo Dante, que escreveu o Inferno de Dante, criticou a igreja, foi perseguido pela igreja. Tantos outros nomes que eram silenciados, porque a partir desse decreto, uma organização não bíblica de desvio se apodera do cristianismo. Então nós afirmamos, o cristianismo nunca foi oficialmente a Igreja Católica Apostólica Romana, em época nenhuma, e por favor pergunte sobre isso depois. Eles devem ser punidos, ele diz no decreto aqui, não só pela vingança divina, mas também pelas nossas próprias mãos, daí as fogueiras, daí as inquisições, que decidimos de acordo com a inspiração divina. Várias abominações então vêm, do que eu vou fazer alguma lista aqui, e se você precisar eu dou lista esmiuçada, mas isso tudo tem na internet, com datas, quando entrou algum tipo de abominação, desvios e tal, foram várias, igual praticava Cais, igual praticaram Manassés, igual estava a época em que foi preciso o Senhor Deus levantar Ezequias e Josias, dentre elas, o uso de velas e veneração de anjos e santos mortos. Não tinha isto na igreja cristã, nunca teve no judaísmo. A missa, como um sacrifício, uma repetição de um sacrifício blasfemo, porque é incruento. Que sacrifício é este que não tem derramamento de sangue? Sem derramamento de sangue não há remissão, e a missa é de fato isto. Quando eu compreendi isso, eu pude entender a seriedade de estar numa missa, de perceber que ali há um engano terrível de blasfêmia, porque o meu Senhor não está fazendo um sacrifício todos os dias, Ele fez uma única vez. Adoração à nossa irmã, mãe do Senhor Jesus, Maria, como sendo a mãe de Deus, isso eles trouxeram para dentro da igreja. Isto um concílio em Éfeso, em 435, colocou como dogma. O cristianismo agora adora uma mulher,
mas o Senhor Jesus nunca colocou a sua mãe como apóstola. Depois que um dos apóstolos se extraviou, Maria não assume nenhum cargo de governo, mesmo que ela tenha acompanhado desde o começo o Senhor Jesus. Ela não recebe veneração, ela não recebe adoração, ela tem o respeito, ela tem o carinho, ela tem o amor, ela tem de fato a dignidade de ser, dentre todas as mulheres, ter o ventre mais bem-aventurado, não é? Do que a mãe de Sansão, do que a mãe de Moisés, do que a mãe de Abraão. O ventre dela carregou o Senhor Jesus. Mais do que isso, não. Os padres então passaram a se vestir de maneira diferenciada. E aí, clero e leigos, laicato, a doutrina do purgatório: você morre, você não vai direto para o inferno nem para o céu, dependendo dos pecados, você pode ir para um lugar que de lá você pode ser retirado depois da morte. Um homem foi colocado para um título de papa, de pai da igreja. Ele é o vigário de Cristo. Ele se torna o sucessor de Pedro. Isso não tinha na igreja. Observa que assim como Manassés institui prostituições, portes ídolos, adorações falsas, a igreja, sobre o nome, o título de Igreja Católica Apostólica Romana, leva o cristianismo a isto. Isto ofende o nosso Deus. Isso de fato gera a necessidade da intervenção da providência. Da mesma maneira como hoje, o protestantismo hoje, o presbiterianismo hoje, com várias práticas, podemos ofender, podemos de fato não nos reunir para melhor, não é assim que diz a palavra do Senhor Deus? Quando vos reunis, não vos reunis para melhor, e sim para pior. Eles estavam então indo para baixo, sob esse governo pagão. Veneração da cruz, imagem, relíquias, tudo estava sendo autorizado paulatinamente. Um desvio, as blasfêmias sendo entradas, e nós poderíamos passar muito tempo falando. Os homens agora são canonizados. Muitas invencionices idólatras. Água benta. Porque, como católico, apostólico, romano, eu não perguntava sobre isto. Eu perguntei. Minha mãezinha, com todo o respeito a ela, tinha uma santa na nossa casa. Uma imagem. E eu era ainda garoto, de 11 anos, 12 anos, 13 anos, e eu não deixava de olhar aquela imagem. Minha mãe, cotidianamente, ajoelhada para a imagem. E a imagem tinha o pescoço quebrado, aparecia o ferro, e eu não deixei de falar para minha mãe: mãe, ela não conseguiu se salvar, né? Ela caiu, e quebrou o pescoço, e ela vai me salvar? Não fale bobagem, não fale bobagem, você é uma intercessora, vai interceder por nós, santa, tem misericórdia do meu filho. Mas aquilo estava aos meus olhos, eu estava vendo aquele tipo de coisa. Contudo, com os olhos fechados, as pessoas não perceberam que havia canonização de morto. Homens se tornavam santos, dignos de veneração e de serem intercessores. E então proibiram casamento, colocaram o terço como mediador da graça, rosário como algo ainda, são penitências necessárias, e aí chegaram nas indulgências. E aí então eles chegaram neste momento da época da reforma, totalmente corrompidos no mais alto escalão, e agora eles não tinham mais pudor, eles não tinham mais vergonha, e eles estavam vendendo a salvação. Você leu então comigo em Manassés o que aconteceu no Antigo Testamento. Você leu comigo o que aconteceu em outros momentos. A necessidade de reforma foi a mesma coisa que estava acontecendo no período de Martinho Lutero. E eles queriam construir uma basílica, a Basílica de São Pedro, a igreja que o Papa constrói. Qual é a diferença entre basílica, que seria uma igreja, uma paróquia, uma diocese, uma catedral, e uma basílica? O padre, sacerdote normal e simples, ele está numa igreja, ele cuida de uma paróquia, um bairro. Várias paróquias são uma diocese, então eles têm
um governo, uma administração. Nós temos conselho, presbitério, sínodo e conselho maior, Supremo Concílio. E então a diocese seria várias igrejas ou paróquias. A catedral é um lugar onde um padre não pode governar, ele precisa ser bispo. Então eles tinham várias catedrais, vários bispos. Acho que aqui tem catedral, não? Certamente o estado de Roraima tem. E então a basílica seria maior do que a catedral. É o lugar onde o Papa vive. E é para construir aquele lugar que vai se transformar no Vaticano. Eles não tinham mais escrúpulos, vergonha, temor, reverência. Então eles vendiam a assinatura do Papa perdoando o pecado em nome do Senhor Jesus. Vendiam. É nesse sentido, então, que a providência do Senhor Deus graciosamente há de intervir. Essa última parte, então, olhando um pouco mais o texto de 2 Crônicas e correlacionando com esse momento de Martinho Lutero, eu quero fazer 3 observações de semelhanças do período, das questões que envolveram as reformas do tempo da Bíblia e também do tempo da reforma protestante. São 3 semelhanças das reformas de Ezequias e Josias, e estas alusivas hoje dos tempos de Martinho Lutero e João Calvino, para citar apenas 2. Em primeiro lugar, olhando para o 2 Crônicas, capítulo 29, o Senhor Deus, em sua providência maravilhosa, sempre nestes momentos de reforma, usou homens, posições e tempos oportunos. Então, o movimento de reforma, ele acontece a partir de homens. A partir de homens em posições significativas, específicas. E ainda em tempos oportunos. É isto que nos diz, não apenas o movimento do século XVI, mas aqui em Crônicas 29, tinha Ezequias 25 anos de idade. É um homem, jovem por sinal, quando começou a reinar numa posição. Martinho Lutero, para me avexar, ele é alguém de dentro da igreja romana, ele é um doutor. Ele tem uma posição de ensino, de destaque. Ele é um sacerdote romano. E há também tempos oportunos para estes movimentos. A mesma coisa em Josias, por favor, um pouquinho para frente, como eu estou mostrando, capítulo 34. O texto nos diz, tinha Josias, 34:1, 8 anos de idade. Aqui é bem inusitado. Quando começou a reinar, ele reina através de um tutor, e reinou 31 anos em Jerusalém. O verso de número 3, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. O que acontece com Ezequias, o que acontece com Josias, o que acontece com Martinho Lutero, é o toque da providência em vidas de maneira pessoal, em homens de posição, em tempos oportunos. Seu pai, no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Ele tem uma ação da graça do Senhor Deus, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. A mesma coisa acontece com Lutero, a mesma coisa acontece com Calvino, a mesma coisa acontece com todos os reformadores. Há um incômodo com a fé, porque eu estou nesta igreja, porque essas coisas estão acontecendo, a graça do Senhor Deus movimentando. Por isso devemos orar, pedir que Ele toque em várias pessoas, momentos oportunos, de posição ou não, de várias maneiras, para que nós possamos ver o agir dele, mais ainda aqui no estado de Roraima, mais ainda aqui na cidade de Boa Vista e também nas demais cidades. Este capítulo 29, no verso de número 3,
falando de Ezequias, diz: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias entendeu que o tempo oportuno era de imediato. A graça, a providência trabalhou de maneira tão direta no coração dele, que é no primeiro ano, no primeiro mês do reinado, ele já começa a fazer as coisas. Vocês sabem que sai um pastor, entra outro pastor e as pessoas dão logo o conselho, né? Não mexe em nada, né? O conselho vem todo preocupado. Não pode mexer em nada, pastor. A igreja, que se eu for convidado, quando o conselho me receber num dia, no mesmo dia, o Senhor Deus há de me dar a graça para dizer: isso não vai mais acontecer aqui. Não na liturgia, porque o pastor na igreja é responsável. Deus vai cobrar dele na liturgia. Naquilo que estiver sobre o meu governo. Há igrejas e comunidades que não dá para esperar um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, um ano. Porque o fervor, o desejo, o zelo no coração do servo de Deus que conhece a verdade, sabe que é iminente. E Martinho Lutero estava sobre esse peso. Estava sofrendo pessoalmente. Ele não poderia conter isso no momento, na ocasião, com o cargo, com a posição. Ezequias começa de imediato. Josias ainda espera 8 anos, algum tempo. Essas medidas, essas reformas, elas são paulatinas, como nós vamos ver. Mas elas são assim, pela providência do Senhor Deus. Elas são iniciadas pelo zelo no coração do Senhor. O Senhor Jesus, o reformador maravilhoso e divino, ele foi para o templo e ele não conseguia ver a casa de Deus ser transformada num covil de salteadores. E ele fez correções com um chicote. Em nome do seu Pai, não façais da casa do meu Pai um covil de salteadores. Quando o Senhor Deus dá autoridade, quando o Senhor Deus nos coloca em posição, nós temos a urgência, temos a necessidade, é preciso agir com prudência, com sabedoria, mas não com covardia. Nós estamos esperando quantos anos para tirar alguns ídolos da igreja? Lembro quando mais novo, um pastor muito mais velho do que nós me contou uma história que embrulhou o meu estômago, sabendo da minha posição em relação a algumas coisas na liturgia. Ele dizia: um pastor foi pastorear uma igreja e tinha um púlpito no centro que precisava ser mudado, mas aquele púlpito tinha sido dado por uma família importante da igreja. Aquele púlpito geraria muito problema na igreja. Então o que aquele pastor fez? Ele contando para mim, cada culto que ele ia, ele dava uma empurrada no púlpito, no piano, perdão, falei púlpito, né? No órgão. E à medida que ia se passando o tempo, ele foi empurrando. Isso não é reforma, gente. Esse não é zelo na casa do Senhor Deus. Esse é uma artimanha que eu espero nunca usar. Nunca usar. As pessoas estão sofrendo uma mudança sem saber, sem perceber. E de fato eu fiquei extremamente indignado por vir de alguém mais velho, porque eu tinha que perguntar para ele: isso é reforma do caráter? De quem? Quem precisa de fato de reforma? Nós vamos sofrer, a igreja não vai compreender, as pessoas vão se revoltar, mas os homens de Deus precisam obedecer a palavra, precisam ser cativos à palavra. E no mesmo mês, no mesmo dia, não que isso seja uma regra, mas às vezes é necessário que nós tomemos providência na nossa casa, na nossa vida pessoal. Tem quanto tempo que você precisa resolver coisas na sua casa? Retirar coisas que não agradam o Senhor Deus? Tratar com a sua família. Amanhã é o dia do Senhor, almoça em família, chama, proíbe, diga não. Quantas coisas na vida pessoal precisa ser deixada, abandonada, mas aí nós estamos a longo prazo para não fazê-la. Quanta maneira errada de estar tratando a igreja,
de estar se relacionando com a igreja. Nós estamos apreciando a demora das pessoas de virem para o culto por causa desses cultos à distância que aconteceram aí. E tem gente se programando para 2025. Vão voltar. Porque culto não é importante. Eles já estão fazendo tudo na vida, menos cultuando. A providência colocou no coração desses homens a necessidade, a urgência, a ocasião, a posição. Em segundo lugar, as reformas foram feitas paulatinamente, como eu disse, significa aos poucos. E eles envolveram mais de um momento. Na verdade, nós lemos aqui no começo, segundo Crônicas, com Ezequias fazendo muitas coisas. Diz o verso de número 4. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental, lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Mas isso não foi de uma vez. Isso demorou anos. Martinho Lutero começa uma reforma. Alguns dizem que ele intentava reformar até a própria igreja. Ele afixou as teses para discutir com a igreja romana. Mas depois a reforma foi tomando um rumo de tal maneira que na época de Lutero os reformadores não estavam querendo reformar, mas eles estavam de fato querendo sair, abolir aquele governo. Reforma no culto necessário, reforma na doutrina, reforma do governo. A reforma em Calvino, a reforma nos reformadores calvinistas, ela é mais abrangente, ela é mais contundente. E é hilário, engraçado, as pessoas dizerem que nós, presbiterianos, somos católicos mansos, né? Como Augustus gosta de dizer. Ah, o senhor é da igreja presbiteriana? Ah, sim, parece um católico, né? Eu digo, em quê? O nosso governo rachou com a igreja romana. O luteranismo demorou para fazê-lo. O nosso governo rachou com o culto, com as cerimônias da igreja romana, rachou em tudo, não trouxe nada, nem emprestado. O luteranismo demorou para fazê-lo. E ainda, do ponto de vista doutrinário, a nossa doutrina vai de encontro e vai contra as doutrinas da igreja romana. Em nada eu sou um católico manso, em absolutamente, embora o exame o respeite, mas eu não sou em nada católico romano. Então aqui no capítulo 29, ele começa uma reforma. E aqui no livro dos reis, no segundo livro dos reis, essa narrativa sobre Josias, nos faz entender que Josias ainda continuou muito da reforma de Ezequias. Segundo livro dos reis, capítulo 23, versos 4, 5 e 6. Segundo livro dos reis, capítulo 23, versos 4. A época de Josias, a narrativa pode ser lida em Crônicas, mas aqui no segundo reis dá uma ideia de como que a reforma de Josias, ela parece ser uma reforma posterior e mais radical, porque era necessário não apenas desativar os serviços como Ezequias em grande medida fez. Desativou, colocou o culto, abriu as portas do templo e desativou vários altares. Mas aqui o texto é muito contundente, quando diz no capítulo 23, por favor, no verso 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Eles não foram apenas retirados do uso, eles ainda estavam guardados no templo. Ele mandou tirar de lá tudo. E para o porte ídolo e todo o exército dos céus, e queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Isso não vai ser mais usado, nem aqui, nem em lugar nenhum. No verso de número 6, podíamos ir no 5, também destruiu. A ideia do destruiu aqui é que ele não apenas tira do uso, que ele não apenas impede os sacerdotes, mas ele destituiu,
os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e todo o exército dos céus. Imagina uma reforma desta na IPB. Quantos pastores, quantos presbíteros deveriam ser destituídos? Quantos? Não poucos. Verso 6, também tirou da casa do Senhor o porte ídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou e o reduziu a pó. A partir daqui eu vou dar ênfase só nisso. Verso 8, a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade. Verso de número 11, também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, ao qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Verso 12, também o rei derribou os altares que estavam sobre a cela de Acás, sobre os terraços altos, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés, nos 2 átrios da casa do Senhor. Esmigalhados, os tirou dali, e os lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. Esse é um reformador assim. Verso 14, semelhantemente fez em pedaços as colunas, e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu de ossos humanos. 15, também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar junto com o alto, o rei derribou, destruiu e reduziu a pó o seu altar, e queimou o porte ídolo. Acho que esse versículo, nestes verbos, ele sintetiza a profundidade desta reforma. O que ele fez? Para ficar muito claro, derribou, destruiu, reduziu ao pó, queimou. Então, a reforma, ela se apresenta paulatinamente, ela tem graus, ela vai avançando, em determinado momento específico, não é momento para perder a oportunidade, é para efetuar, é para, de fato, fazer o que deve ser feito. Por último, eu dizia dessas 3 comparações, né? Tanto a que vimos inicialmente, de que a providência do Senhor Deus usa homens, posições e tempos oportunos. Como vimos agora, em segundo lugar, as reformas sendo paulatinas, crescendo nos seus momentos certos. Ezequias, Josias, Lutero, João Calvino, tudo por ação da providência. Finalmente, a comparação terceira seria: o culto sempre foi o maior objeto de ataques. De todos os desvios que acontecem na comunidade do pacto, a adoração é o foco central. O Senhor Jesus disse isso: quando virdes o abominável da desolação no lugar santo. Eu tenho muita dificuldade com os movimentos de cânticos que entraram nas igrejas, porque eles tomaram o lugar de Deus para profanar e serem aplaudidos pelas pessoas. Tem um deles há 30 anos, 20 anos, diante do trono. Esse já era para mim um sinal muito claro de um movimento que não iria abençoar a igreja em nada, e nunca abençoou, mas hoje é tolerado dentro das igrejas. Ainda, à época nós lutamos contra isso na mocidade, não era pastor, não era estudante de teologia, e as pessoas estavam trazendo aquela adoração pagã. Um dos CDs deles estava dizendo 1 milhão de adoradores. Que adoradores? Quem transformava as pessoas em adoradores? Os que cantavam a música dele. Se você canta a nossa música, você é um adorador. Essa blasfêmia entrou dentro da igreja, e hoje milhares de outros grupos semelhantes, o modo de cantar, o modo de adorar, a voz, todas as coisas entraram dentro da igreja. Porque a adoração, ela é o foco do inferno. Os desvios, eles vão fazer muitas coisas na igreja, mas eles querem atacar o altar, o momento da adoração. Por isso, eu vou ficar na igreja presbiteriana até onde eu puder, porque na igreja presbiteriana
a liturgia é responsabilidade do pastor. Governo com os presbíteros. A igreja toda participa de muita coisa, mas a liturgia é responsabilidade do pastor. Quando você entra numa igreja, você vê uma blasfêmia na liturgia, o pecado é do pastor. Quando ele permite, quando ele não permite, tudo que entrou nas igrejas, ao longo do tempo que eu sou crente, 47 anos que eu vi na minha igreja, foi sempre responsabilidade dos meus pastores, na igreja presbiteriana. É dever dele falar o que é certo, é dever dele dizer não, é dever dele permitir, é dever dele não, é dever dele conversar com os colegas, pedir ajuda, se inteirar, discutir. Não existe culto na igreja do pastor tal, porque lá na igreja do pastor pode, mas na outra igreja não pode. Pode existir isso. O culto não é do pastor, é de Deus. O que não pode num culto, não pode no outro, gente. Quando está havendo duas coisas diferentes, tem um errado e o outro certo, ou às vezes os dois estão errados. O objeto sempre foi o culto. Por isso as reformas, a providência levou esses homens a restabelecerem o culto, não apenas qualquer culto, mas o culto certo. E aqui Ezequias então vai trazer como ápice das suas reformas, segundo Crônicas, para fecharmos, a celebração da Páscoa no capítulo 30. Ele vai fazer uma Páscoa com dificuldade, não dá para cumprir todos os aspectos, e ele sabe que há exigências que não são cumpridas. Mas nós vamos finalizar com a Páscoa de Josias. Josias faz as reformas, tira os postes, queima, esmigalha, corta, tira as coisas abomináveis. E então Josias vai fazer a celebração da Páscoa no capítulo 35. Martinho Lutero luta contra a igreja por causa das indulgências, por causa da justificação pela fé, que não era observada, mas eles pregavam que o homem pode conseguir o perdão dos pecados por mérito. A reforma em Calvino vai dizer, há um princípio para o culto. Nós não podemos adorar, inventar, nós não podemos criar. Aqui em Josias, no capítulo 35, Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Observe, tinha que ser em Jerusalém. O cronista está dizendo, ele não permitiu que a Páscoa fosse feita em outro lugar. Ele fez no lugar onde ela deveria ser feita. E mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Quando era para matar? Neste dia. Não é qualquer culto, é o culto como deve ser. Não é qualquer adoração, é adoração dentro dos elementos que tem que ter e tirar os elementos que não pode ter. Ele tinha lugar e data, então ele tinha que fazer no lugar e data. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos. Quem que tinha que fazer? Os sacerdotes. Davi tentou levar a arca com outras pessoas, o Senhor Deus matou Uzá. Era um culto maravilhoso do rei, e a liturgia gerou morte. Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho, não podia trazer fogo que não fosse do altar. Eles foram lá fora, trouxeram fogo para dentro, o Senhor Deus os matou. Liturgia de morte. Hoje as pessoas não estão morrendo como Uzá nem Nadab e Abiú, mas o nosso culto às vezes é uma morte, porque não está em obediência, porque não é como Deus diz. As pessoas estão vindo, chegando nas nossas igrejas, boa noite pastor querido, ela está trazendo um Deus que não é o Deus da Bíblia, e ela está trazendo um culto que não é um culto da Bíblia. A família dela vem inteira com Deus e o culto, e alguns trazem até instrumento. Nós estivemos numa igreja que recebemos uma família, o pastor disse, eu tenho violão, igreja pobre, eu tenho teclado, eu tenho isso, mas ele queria o lugar para o filho, e o lugar para o tio. Isso não é a liturgia de Deus. Cada instrumento tinha um dono. Ora, irmãos, o culto é para Deus, a ordem é de Deus.
A reforma ela era necessária porque o culto estava sendo blasfemado. Não era agradável a Deus, mas era agradável às pessoas. O sacerdote, a pompa. Eu estive 2 vezes dentro de um salão das testemunhas de Jeová para fazer um trabalho de pesquisa, para um trabalho de conclusão de graduação. E eu me impressionei com a reverência, eu me impressionei com a solenidade, eu me impressionei até com os cânticos tradicionais. Não cantam cântico da comunidade, esqueci o nome que eu falei ainda agora, diante do trono. Eles cantam hinos solenemente, os garotinhos tudo de gravata. Mas lá não há um culto para Deus. Então nem sempre só os aspectos exteriores, mas é necessário que a gente prime pelo menos pelos aspectos exteriores. Eu tenho podido andar em todos os lugares nesta cidade para pregar. Deus me deu a graça de pregar em todas as igrejas. E como eu amo estar aqui. E eu não faço isso para elogiar ninguém, porque em alguns lugares eu já disse, eu me incomodo de estar. Digo para os colegas, me incomodei com coisas que eu não vi na liturgia e chamo o colega, falo para ele. Como eu amo de estar aqui, o respeito, a maneira como a liturgia é conduzida para a palavra, a maneira como a gente espera que esse púlpito pregue Jesus. Centralidade em Deus, centralidade em Cristo, mas não vai em qualquer lugar. E Deus ainda quer mais coisas, não só apenas a exterioridade, o nosso coração, a nossa vida, a nossa devoção. Então, o aspecto culminante da reforma foi o culto. Tanto na época de Josias, de Ezequias, quanto de Martinho Lutero, e ela se culmina com os reformadores da época de Calvino. Ele vai criar e ele vai trazer de volta os elementos necessários de culto, a simplicidade, o foco em Deus, o foco em Cristo. Josias então está aqui no capítulo 35, diz, os sacerdotes têm que vir servir na casa de Deus. Eu sou rei, mas eu não posso fazer liturgia. Verso 3, disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor. Para que tem levitas? Para que os diáconos existem? A ordem, o culto, o ambiente. Porque a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, já não tereis que esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Então, há um restabelecimento na maneira correta de adorar. Como eu disse, na reforma também foi assim. Os reformadores colocaram a centralidade em Deus, soli deu glória. Aqui, tudo diga glória a Deus. Colocou a centralidade em Cristo, solo Cristos. Tudo aqui é para Cristo. O culto não é meu. Eu não tenho um culto para trazer para Deus. Cada um trazendo o seu. Aí eu cultuo, vou para casa. Não, o meu culto é Cristo. É Deus, é Cristo Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso culto. E então, na Assembleia de Westminster, eles definiram, os reformadores, ainda como ação de reformadores, que os elementos seriam muito simples: oração com ações de graças, leitura das Escrituras com temor divino, leitura com temor. O pessoal estranhava lá na igreja que não entrava ninguém na hora da leitura na igreja. São pregação da palavra, sã pregação, consciente, atenção, as pessoas confirmando as Escrituras com a Escritura. O cantar salmos, que são cânticos, como eu vi hoje aqui. Administração e digna recepção dos sacramentos. Ele vai ser administrado corretamente, ele vai ser recebido corretamente. A mesa do Senhor não pode ser essa brincadeira que as pessoas estão fazendo. Vem o nosso irmão espírita, vem o nosso irmão não sei o quê, hoje vai ter mesa do Senhor. Não pode ser assim. Se for necessário, vamos tomar o pão da mão
do impenitente, para usar uma palavra romana, mas daquele que não se arrepende. A mesa do Senhor tem que nos levar a, de fato, a autoexame. Quem come e bebe sem discernir a igreja, a palavra corpo é igreja, sem discernir o corpo, não sabe a importância de uma igreja, só aparece na ceia, come e bebe juízo para si. Não é preciso que a gente diga, irmão, venha para a igreja, que vai chegar o dia da mesa do Senhor. E o Senhor não discerniu a importância da igreja. Para o Senhor a igreja não importa, só o pastor, só algumas pessoas, o restante não importa. Então o culto, os sacramentos, a recepção deles. De maneira que eu encerro para fazer o final, dizendo assim: a confissão de fé fala de maneira muito clara. A luz da natureza nos ensina que há um Deus. Isso foi herança da Reforma. Que exerce senhorio e soberania sobre tudo, que é o bom e faz o bem a todos, e que por isso deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido de todo o coração e servido com toda a alma e com todas as forças. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus foi instituído por Ele mesmo. Não somos romanos passivos, nós somos contra uma liturgia inventada por homens. E de tal modo determinado por sua própria revelação, vontade revelada, que não se deve adorar a Deus conforme as imaginações e invenções dos homens, ou as sugestões de Satanás, sobre alguma representação visível ou de outro modo que não seja prescrito na Sagrada Escritura. O princípio regulador do culto em Lutero era aquilo que o Senhor Deus não proibiu, pode. A Reforma começa com isso. O que nós vamos fazer? Como vai ser? Na Bíblia tem alguma proibição? Não. Então pode. O princípio do regulador do culto, desenvolvido com a Reforma madura, em Calvino, em Westminster, aquilo que Deus não ordenou, não pode. Que diferença, né? Aquilo que Ele não ordenou, não é o que Ele não proibiu, é o que Ele não ordenou, não pode. De maneira que o culto, ele vai ter sempre um zelo da nossa parte, uma alegria. Quando o diácono falar com você, agradeça. Quando ele pedir ajuda de você, agradeça. Quando o pastor falar determinadas coisas sobre o culto, agradeça, porque é zelo, é cuidado. Não dá para ser um momento apenas de invencionices. Eu termino, queridos, rogando a Deus e lendo 2 textos, finalizando, sem expô-los. Rogando a Deus que Ele faça você entender que isto não é um insulto à igreja romana, mas isto é uma necessidade do Evangelho de Cristo. A igreja sempre está se desviando. Cristo está sempre saindo do foco da mente da igreja e ela precisa voltar para Cristo. A Reforma trouxe Cristo para dentro da igreja de volta. De maneira que aqui, em Mateus, no capítulo 27, nós deixamos esse texto para você perceber a seriedade do que o Senhor Jesus disse, num sermão muito direto. Capítulo 23 é um sermão mais direto possível que você já ouviu na sua vida. E ele diz então, apenas no verso 29, 28, 29, 30 e 31. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. O que eles fazem? Eles comemoram a reforma. Eles comemoram as reformas. E eles dizem assim: nós seremos iguais aos reformadores. Só que o Senhor Jesus diz assim no verso 31:
Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios, escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Esta é a maneira certa de comemorar a reforma, adornar o túmulo, repetir os solas, mas não viver. E aí, último texto, aos Hebreus. E eu já quero convidá-lo só ficar de pé e sentar depois da leitura. A gente vai encerrar com essa leitura. Vamos ficar de pé nesse texto. Aos Hebreus 11. Ainda não é um encerramento, porque vocês passaram um bom tempo me ouvindo. Capítulo 11 aos Hebreus, digo capítulo 13, perdão, aos Hebreus. Qual é a melhor maneira de comemorarmos a reforma, ou as reformas? Verso 13, capítulo 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias. É pecado lembrar os nomes? Os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, o que é para fazer? Adornar, enfeitar o túmulo, botar o nome do filho? Pode, mas precisa imitar a fé que tiveram, senão nós vamos ser que nem os fariseus hipócritas. Imitar a fé dos reformadores, naquilo que foi certo, naquilo que foi da graça de Deus. Podeis sentar, queridos. Esqueci o nome. Convidar aqui isso. Meu irmão querido.